Bem-vindos à Sister FM, a rádio que faz cantar e pensar. Sou a Piedade Neto e com o apoio à produção da Esmeraldina Quintaneiro e o apoio técnico do Rui Custódio, vou dar início ao programa Nada Como Ouvi-los. O convidado de hoje é o Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, Jorge Vala. A cumprir o terceiro e último mandato, num território que engloba 10 freguesias, este concelho é vasto em empresas, atividades económicas e sociais e pretende evolução e equilibrada gestão para que os seus habitantes possam ter uma vida harmoniosa e o mais possível feliz. O Executivo de Porto de Mós é composto por 7 elementos, 5 do PSD, 1 do PS e 1 do Chega, sendo que só foram atribuídos pelouros aos eleitos pelo PSD. É com o primeiro deles que vamos conhecer melhor este concelho, porque é o próprio Presidente da Câmara Municipal. Saudações aos portemosenses e um agradecimento ao Sr. Presidente Jorge Vala por nos conceder esta entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Nós é que agradecemos a presença, uma vez mais, da Sister FM, uma rádio que também passa muito em Porto de Mós, no concelho de Porto de Mós, em particular, não só a divulgar os nossos eventos, mas também a dar as notícias boas e más do concelho de Porto de Mós. Felizmente as últimas têm sido boas, como são estas das festas de São Pedro, agora a terminar. Já vamos falar também delas. Ora, o Sr. Presidente, tendo um conjunto de tantas freguesias, como disse, muito diferentes entre si, isto é um território diversificado, acha que há equilíbrio entre elas ou ainda falta muito para se conseguir uma coesão territorial o mais aceitável possível? Este é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. É muito difícil a coesão. Sim, embora nós estejamos a falar de freguesias muito diversas, como disse, nós temos algumas freguesias que são mais urbanas e freguesias que têm a sua ruralidade e que, enfim, dificilmente conseguiremos essa homogeneidade, embora quando falamos de coesão territorial falamos a uma só voz do concelho de Porto de Mós, e esse é o grande objetivo, que vai depois ao encontro daquilo que é fundamental, que é a coesão social. Nós somos um concelho hoje socialmente mais forte, mais unido, direi, mais bairrista no seu todo, em torno daquilo que nos move, que é exatamente a apresentação de um concelho no seu todo forte, direi até muito ligado aos concelhos vizinhos, mas com uma identidade que nós temos vindo a reforçar através dessa coesão social. E quais são, nestas freguesias, as maiores fragilidades do território? O que é que o preocupa particularmente, ou quais são aquelas que exigem um pouco mais de atenção atualmente? Olha, nós temos desde o início uma preocupação permanente com a perda de população e com o envelhecimento médio da população do concelho. Temos tido, felizmente, uma melhoria da idade média do concelho em algumas freguesias, e também temos vindo a conseguir inverter a tendência de perda de população em algumas freguesias. Outras é substancialmente mais difícil. Sobretudo as freguesias do território do Parque Natural são freguesias rurais, inseridas em zonas onde, infelizmente, a atividade económica, para além do setor primário, da extração de recursos minerais, por um lado, a agricultura e pastorícia, por outro, têm vindo também a dar resposta a algum emprego, mas, de facto, estas são as freguesias onde temos tido maior dificuldade. Nós estamos em revisão de PDM neste momento e tem aqui uma importância significativa esta questão do PDM para tentarmos
abrir portas à possibilidade de existir as construções unifamiliares para permitir que os mais jovens se fixem nas suas freguesias de origem ou nas freguesias dos seus pais. Temos estimulado também a reabilitação de casas devolutas ou em ruínas e, portanto, esta conjugação quer-nos parecer que a médio prazo pode ter algum efeito. Fica mais homogeneizado o conceito. Exatamente. Temos feito tudo para evitar o encerramento de escolas, para evitar o encerramento de extensões de saúde, ou seja, aqueles serviços básicos que de alguma forma fazem parte daquilo que é a demografia de uma freguesia, porque perdendo, perde-se um pouco da razão para se fixar nessas freguesias. E temos tido muita preocupação com isso. É tão importante fixar jovens e outras famílias sem aqui dúvida. na freguesia. Essas freguesias, essas localidades mais da zona da Serra, têm tido problemas de água, segundo o que nós temos ouvido. Como é que está a resolver-se esse problema? Olha, de facto, nós temos tido em anos anteriores problemas complexos, porque tem que ver essencialmente com as captações que temos e que abastecem essa zona, que são extremamente calcárias. Essa zona, o ano passado nós fizemos uma requalificação de redes bastante profunda, sobretudo no lugar da Mendiga, na União de Freguesias da Rimal e Mendiga, e o sistema ficou substancialmente melhor. O problema de água identificado este ano não tem que ver com essa problemática que está resolvida, tem que ver com duas rupturas que aconteceram e o sistema que funciona em escada acabou por entrar em ruptura durante 2 ou 3 dias, que é o tempo necessário para conseguir restabelecer os reservatórios e, portanto, tivemos de facto esse problema. Depois, associado a isso, detectámos durante 2 ou 3 noites o vazamento dos reservatórios, que no total têm muitos milhares de litros de água, e concluiu-se que houve aqui alguma saída irregular da água, enfim, que está a ser investigada pelas autoridades e, portanto, neste momento o sistema está reposto, está normalizado. Ora, quando o senhor tomou posse neste último mandato, tomou posse realmente e discursou, fez o seu discurso, naturalmente, elencou 6 prioridades, se não me engano, de eu ouvir, foram 6 para o Conselho. Tem 3 anos ainda, praticamente para concluir, foi a educação, a mobilidade, a saúde, a segurança, a habitação e o desenvolvimento económico. Até ao final do mandato ainda realmente tem muito que fazer, porque isto é difícil. No ensino, do pré-escolar ao 12º ano, sai a custo zero para as famílias. Foi uma das questões que falou. Como é que está essa situação? Já está a conseguir ou Sim, falta claro. pouco? Nós, quando assumimos um compromisso, tendencialmente cumprimos. Fazem contas, não é? Fazemos contas. Portanto, neste momento, no próximo ano letivo, vamos implementar a primeira medida, que é a oferta, através de vouchers, das fichas de apoio, um investimento na casa dos 200 mil euros, portanto é um investimento significativo, que vai permitir às famílias terem uma poupança de 200 mil euros. Portanto, e já agora, os alunos têm diminuído no Conselho? Não, têm aumentado substancialmente. Há muita imigração, muitas pessoas novas que vêm para o Conselho? Sim, temos imigrantes e emigrantes. Temos portugueses que se fixam aqui, provavelmente porque existe oportunidade de emprego, e aqui existe, sobretudo algum especializado,
E depois temos muitos imigrantes, e estes imigrantes fazem parte da nossa comunidade. Nós, no mês de maio, tínhamos identificado pela Segurança Social cerca de 1.800 imigrantes a trabalhar no concelho de Porto Mós. E em que trabalhos especificamente é que Praticamente estão em mais? todos. Ouça, quando falamos de cerca de 1.800 imigrantes a trabalhar, estamos a falar de jovens em idade ativa, que por si só também têm família, portanto, além destes que trabalham, temos naturalmente os seus filhos nas escolas e temos, em alguns casos até, os seus pais também, já em idade de reforma, virem com eles. Mas estes 1.800 trabalhadores estrangeiros são de 50 nacionalidades. Pois. E quando falamos de 50 nacionalidades, falamos de uma diversidade muito grande, Aliás, este ano as festas de São Pedro tiveram como signo exatamente o encontro de culturas, pela importância que tem. Destes 1.800 trabalhadores, cerca de 900 são brasileiros. Depois temos comunidades ucranianas, cabo-verdianas, com alguma expressão dos PALOP, portanto estamos a falar praticamente de todos os países de língua oficial portuguesa, residentes aqui no concelho, mas 50 nacionalidades, muitos da Europa, Espanha... E fora da Europa tem muitos sim, também? Naturalmente. Tem-se integrado bem? Asiáticos do Médio Oriente... Tem-se integrado bem. Nós mesmo somos, na comunidade escolar e tudo, não há nenhum nós somos problema. Um concelho que recebe bem, que não estigmatiza as origens nem as culturas. E é importante nós percebermos, entendermos a cultura dos outros e tentar equilibrar essas culturas com as nossas, porque estes povos são também povos como nós fomos. Nós também já fomos imigrantes, andámos pelo mundo, e uma das coisas que nós levámos para os outros países foi a nossa cultura. Eu tenho muito presente os encontros das comunidades portuguesas nos vários países do mundo, e nunca falta o bacalhau, nunca falta o fado, e portanto estamos a falar da nossa comunidade integrada noutras comunidades e noutras culturas. E onde se viaja, encontra-se sempre um português. Um português, e já que estamos ainda no ponto da educação, os centros escolares da Calvaria e de Miradouro e a ampliação da Escola Secundária de Porto Mós, como é que está esses trabalhos? Olha, a Escola Secundária de Porto Mós ficou concluída agora, no final do mês de junho, portanto estamos na fase de limpezas, na fase de instalação de equipamentos. Portanto, o ano escolar que vem vai ser já com tudo vai iniciar-se aqui já num modelo diferente, porque nós vamos descontinuar a escola básica de segundo ciclo, Manuel Oliveira Perpétuo, e integrar os alunos do 5º e 6º ano aqui na antiga secundária de Porto Mós. Foi para isso que ela foi ampliada. O Centro Escolar do Juncal, fizemos a escritura muito recentemente do terreno, mas temos já o estudo feito, vamos avançar para o projeto, para ainda este ano elaborarmos uma candidatura com vista ao financiamento no 2030 do Centro Escolar do Juncal. Do Juncal. E Calvaria e Calvaria e Miradouro são situações que nós estamos ainda em análise de localização para as integrar nesta revisão do PDM que está em curso, e portanto são situações que nós queremos deixar projeto este mandato, para depois, quem vier a seguir, poder eventualmente ponderar, avançar para esses. Depois vamos a outra situação que o senhor falou, nessa altura, transportes públicos grátis para os mais velhos e um passe gratuito. Já está efetuado? Isso está a ser implementado em conjunto com a comunidade intermunicipal da região de Leiria, portanto nós temos... Da qual o senhor é presidente e eu também vou falar disso daqui a pouco. Sim, mas está a ser implementado para toda a região. Nós temos dado passos muito importantes na ligação entre territórios da comunidade intermunicipal da região de Leiria, e temos dado passos muito importantes
na ligação entre concelhos. Quando falo entre concelhos, falo também entre Porto-Mós e Alcobaça, Porto-Mós e Alcanena, Leiria, Os concelhos mais com próximos. Orém, portanto, os concelhos mais próximos. Proximidade. Este projeto de comunicação, de transportes públicos de passageiros, tem aqui um serviço que é um serviço diferenciado, que importa ser referido, porque vai exatamente ao encontro daqueles que têm mais dificuldade em obter o transporte de passageiros, que é o transporte flexível a pedido, em que a pessoa chama o táxi no dia anterior e paga o bilhete do autocarro para poder deslocar-se aqui a Porto Portanto, uma Mós. facilidade de mobilidade. De mobilidade, que exatamente. o senhor quer implementar aqui Esse serviço já está implementado. Depois, na questão da saúde, tem um compromisso com o Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados de saúde primários. Como é que estamos de saúde aqui no Conselho? Ao nível das instalações, nós concluímos também a requalificação do Centro de Saúde de Porto Mós, que vai ter instalado um CDI, um Centro de Diagnóstico Integrado. Portanto, vamos ter aqui alguns serviços complementares que não temos neste momento e que vai reforçar naturalmente a oferta dos cuidados primários de saúde aqui no Concelho. Continuamos a ter... Temos aqui as extensões de saúde da Mendiga e Alqueidão da Serra, Pronto, são duas obras que estão identificadas no 2030. Nós temos projeto tipo na comunidade intermunicipal. Estamos a aguardar que haja eventualmente financiamento para podermos avançar com estas duas extensões de saúde, mas principalmente, e a primeira prioridade é efetivamente na Mendiga, que tem umas instalações que, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde, não estão adequadas. Os utentes da Mendiga são utentes também já com alguma dificuldade de mobilidade. Lá está, e que têm que ir a Serra Ventoso, exatamente, e nós estamos a ponderar, enfim, já temos identificado o terreno, iremos avançar com certeza com uma extensão de saúde adequada ao fecheiro da população, porque nestes casos não faz sentido fazermos megalomanias para depois ficarem desertas. Tem de ser o possível, não é? Adequado à população existente. Temos alguma dificuldade ainda com falta de profissionais de saúde em Miradeira. Em todo lado. Em Segurança também foi uma questão que abordou, videovigilância em Porto-Mós e Miradeira. Sim. Isso está implementado? Está em curso. Portanto, o pedido, neste momento, tivemos aprovação já há algum tempo por parte das Forças de Segurança, da GNR. E porquê é que isso o preocupa? Há insegurança ou nem? Sabe que a videovigilância, por experiência até de colegas meus, de outros concelhos, é um fator dissuasor muito importante, sobretudo do pequeno delito. E nós temos pequenos delitos, não podemos ignorar. Delitos que danificam os bens públicos, nomeadamente mobiliário urbano, mas também o pequeno delito de assaltos em determinadas zonas, assaltos a carros, e a pessoas. E estas questões são questões que devem ser acauteladas e, portanto, nós sabemos que é um processo rigoroso, com alguma demora. Estamos, como disse, já com a aprovação por parte da Guarda Nacional Republicana e a aguardar a autorização por causa da proteção de dados. Portanto, há aqui algumas questões legais que têm que ser acauteladas. Um problema que é comum, penso a todos os municípios de norte a sul, é a habitação. Também foi uma preocupação que elencou, terrenos municipais destinados à habitação, a custos controlados e apoio a Ah, jovens. Há aqui falta de habitação também em Porto-Mós? Há falta de habitação, com certeza. Nós, cada vez mais, embora eu entenda que a habitação é uma resposta que, em primeiro lugar, deve ser dada pelos particulares, está a ser dada. Nós temos algumas centenas de apartamentos e habitação unifamiliar, vivendas aprovadas e algumas em obra, em curso.
Portanto, vai evoluir a resposta num concelho que teve cerca de entre 15 a 20 anos sem qualquer construção nova. E já agora, quantos habitantes tem o concelho Neste de Porto momento Mós? temos 25 mil, passa qualquer coisa de 25 mil. Portanto, invertemos também essa tendência de perda de população, porque nos censos de 2021 tínhamos 23 mil e qualquer coisa. Portanto, Havendo habitação, havendo empregabilidade. Exatamente. Nós somos um concelho sem... E alguma felicidade e condições de vida modernas. Mas nós somos um concelho sem desemprego, aliás, com falta de mão de obra, como são os concelhos aqui desta região. O Concelho de Porto Mós, neste particular de habitação, integra um projeto da comunidade intermunicipal que criou uma agência para a habitação, a agência Viver Leiria, e esta agência vai exatamente ao encontro do que disse. Portanto, nós vamos ter habitação a custo controlado para arrendamento, que vai preferencialmente ser destinada para jovens, mas também para funções. Para profissionais de saúde, para médicos, professores, para profissionais da área da segurança. Portanto, vamos... Para se fixarem aqui o mais possível. E sobretudo, para, no momento da decisão, na sua mobilidade, a poderem escolher a região de Leiria. E eu, quando falo região de Leiria, falo de Porto de Mós, a Castanheira de Pera, porque nenhum dos concelhos pode ou deve ficar para trás quando estamos a falar de habitação. E por isso o nosso projeto, o projeto da comunidade intermunicipal, é abrangente a todos os concelhos da região, aos 10 concelhos, com principal incidência naturalmente para os mais urbanos, que é onde efetivamente essa dificuldade de habitação é substancialmente maior. Os concelhos a norte já têm alguma base de património seu e património também do Estado identificado para poder ser reabilitado e devolvido à comunidade através da habitação. Temos o bairro da Prisão Escola em Leiria. O município de Porto Mós, em particular, tem um terreno com alguma dimensão que vai entregar para poder serem construídas habitação. Muito bem, a habitação é um grande problema hoje sem comum dúvida. a todos os municípios. A parte da economia, a parte industrial de Porto Mós é um concelho rico em indústrias, tem um tecido empresarial variado, desde Miradair, os seus benefícios, à Pedra e a outros, de facto, não tem falta de emprego, o Sr. Presidente já me disse agora, e a Aleb de Porto Mós e a zona industrial de Miradair também estão sobre a sua mira, digamos assim, em termos de desenvolvimento. Porquê? O que é que vem trazer? Em Miradair, portanto, nós alienámos a totalidade dos lotes da primeira fase. Estamos em projeto para a segunda fase e em particular esta situação de Porto de Mós, que temos tido alguma dificuldade no licenciamento do loteamento em si, mas em paralelo já estamos a avançar com o projeto da terceira e quarta fase, porque temos inúmeras empresas em lista de espera e, portanto... Tem em lista de espera. Em lista de espera e, portanto, vamos avançar rapidamente com as obras e eu quero terminar o meu mandato com a ALE completa, portanto, estes 6 problemas que elencou na sua tomada de posse, acha que vai conseguir fazê-los ou pelo menos deixá-los o mais adiantado possível até ao fim? Sem dúvida, não tenho dúvidas que todos estes projetos são projetos que possíveis vão avançar. De concluir. Há um que não foi referido e que me parece fundamental para calcular a sustentabilidade do Concelho, que é o saneamento básico. Nós vamos avançar. Falta muito ainda no Concelho. Nós vamos avançar com um projeto que a Assembleia Municipal aprovou recentemente financiamento para ele, que vai servir quase 1000 casas nas freguesias de Calvaria, Juncal e também de Pedreiras, e que vai colocar Porto de Mós já no
ponto seguinte, ou seja, cerca de 80% de população servida por saneamento básico e portanto, vamos dar este salto para depois pensarmos como é que vamos fazer o saneamento básico em Miradeiro, o que falta, e também como é que vamos servir a população da Serra, porque o resto do concelho que está é a zona mais difícil ainda. É, sem dúvida nenhuma. Em todos os aspectos, assim, em todos, aquela sim, zona. Sem dúvida. Todavia, o turismo, o senhor também quer reforçar essa aposta, o turismo hoje também é muito importante, e temos as grutas, não é? Que essas são mais que sabidas, que é um sucesso. Temos a Serra e temos uma candidatura, ou pelo menos em vistas, ao Geoparque Aire e Candeeiros, à Unesco. Sim. Como é que está esta candidatura? Pronto, esta é uma candidatura dos 7 municípios do Parque Natural, das Serras da Aire e Candeeiros, está a avançar. É um processo que não é rápido, é lento. É um processo que tem que ser construído, a base científica já existe, as pessoas associadas também, e portanto esta candidatura vai avançar porque nós tivemos aprovado um PROVER, enfim, que tem a ver exatamente com o desenvolvimento destes territórios. E, portanto, este PROVER dos geoparques, que tem como parceiros o Geoparque Naturtejo, o Geoparque da Serra da Estrela e o Geoparque do Oeste, estes 3 são, no fundo, os nossos veículos e motores para que o Geoparque Aire e Candeeiros seja também bem sucedido. E, portanto, achamos que este é também o ponto seguinte, o passo seguinte para reforçar o turismo natureza, o turismo ativo e de natureza num território que tem vindo a dar passos importantes neste particular, até porque, como se sabe, e eu tenho falado muito nesta questão, nós temos que ser os principais defensores da conservação do território, porque só podemos ambicionar ter melhor turismo se tivermos o território conservado. E hoje os autarcas são os grandes defensores de um território bem conservado sob o ponto de vista ecológico. A fazer por eles não será. E portanto estes concelhos, o Concelho de Alcobaça, o Concelho de Rio Maior, de Santarém, de Alcanena, de Torres Novas, de Orém, de Porto de Mós, são concelhos que integrando como integra o Parque Natural têm todo o interesse que ele seja preservado e que seja, enfim, o motor do desenvolvimento do turismo nesta região. E o turismo de natureza é um turismo cada vez mais procurado. Ora, vamos a coisas um pouquinho mais para trás e mais perigosas e mais difíceis de falar, ou seja, a parte da tempestade, o Concelho foi afetado também, já está o que foi afetado, aquelas coisas, enfim, de maior urgência foram de facto já reparadas. Falta há uma estrada mais problemática, que penso que é a 243, justamente. Como é que está? É entre Porto de Mós e Miradeiro, para quem não saiba, está em reparação. Acho que é a última coisa que falta, assim, de mais urgente. Nós temos algumas estradas e alguns edifícios que... Houve muitos estragos aqui, sim. Imensos. Nós temos o Cineteatro encerrado, temos 2 pavilhões praticamente inoperacionais, o de Porto de Mós e do Juncal, pavilhões municipais. Portanto, danos a estruturas, não é? O de Porto de Mós já temos o concurso em curso para que no próximo ano letivo, em conjunto com a nova escola, ele possa funcionar. São cerca de 700 mil euros de reparação. Ainda não recebemos de qualquer valor da parte dos seguros. Essas reparações é do PDRE, como é que se chama? Ou é da vossa essas estrutura reparações são da nossa, do turismo, da região centro, da CCDR? Não, nós recebemos cerca de 900 mil euros de adiantamento do Estado para os estragos, que, como se percebe, são manifestamente insuficientes. O Cineteatro de Porto de Mós tem seguro, o pavilhão tem seguro, estamos a aguardar, porque ainda não recebemos qualquer valor das seguradoras. Quem está a adiantar é o município. É o município que está a avançar com estas obras.
A Estrada Nacional 243 é Infraestruturas de Portugal, nós temos vindo a pressionar muito, é no fundo aquilo que mais nos incomoda, porque temos o concelho dividido ao meio, sem grandes alternativas de ligação entre Porto de Mós e as freguesias de Miradeira, de Alvados e Alcaria, muita dificuldade de ligação entre o interior do país e o litoral, porque esta é a estrada que nos liga, que traz as pessoas para virem à praia do interior. Não temos alternativas, e as alternativas que existem são estradas que não estão preparadas para trânsito pesado, são estradas que não estão preparadas para tanto tráfego, e que têm causado até transtornos a essas pequenas comunidades das aldeias. Esta estrada 243 prevê-se que esteja concluída até ao final do ano? Prevê-se que esteja concluída depois da adjudicada no prazo de 6 meses. É o que nos diz as Infraestruturas de Portugal. Nós, depende também do empreiteiro que for fazer a obra, estamos em crer que é possível que ela fique terminada até final do ano, se as condições climatéricas puderem ajudar a isso. No próximo dia 13 de julho, portanto para a semana, as Infraestruturas de Portugal vêm aqui ao terreno, penso eu, não só visitar aquilo que já está mais do que visitado, mas anunciar o empreiteiro, anunciar eventualmente até assinar o contrato. Que é uma estrada. Portanto, temos esse compromisso, ela foi colocada em primeiríssima prioridade, só que as Infraestruturas de Portugal concluíram que não tinham condições para fazer o projeto, tiveram que encomendar o projeto fora, e depois de encomendarem o projeto fora e dele ser elaborado, foi feita a consulta ao mercado, e penso que neste momento já tem inclusive empreiteiro. Com estes problemas criados pela tempestade, o que é que Porto de Mós ganhou? Ou seja, a questão, por exemplo, dos geradores. Há geradores na maioria do concelho, nos locais, enfim, mais necessários? Está apetrechado ou não? Nós, neste momento, concluímos um concurso público para entregar geradores às 10 freguesias. O nosso objetivo é que cada uma das sedes de freguesia seja ponto de encontro das nossas comunidades locais. Aí, portanto, vamos instalar também um equipamento de satélite, que já está instalado na Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem diversos geradores, sobretudo para calcular a questão do abastecimento de água. Para nós foi, durante o apagão, uma preocupação, e quando nos apercebemos deste problema, adquirimos geradores. Nós temos 4 geradores, estamos em crer que vamos ter resposta para mais, mas a nossa efetiva grande preocupação, para além do abastecimento de água, é que o nosso plano de ação, plano de emergência municipal, seja conhecido pela nossa população e que se possa dirigir a um ponto de encontro onde possamos comunicar, onde as suas famílias possam comunicar com eles, onde os alimentos possam ser conservados, onde no fundo possam ter também os cuidados básicos que são fundamentais. Se vier uma situação de catástrofe, portanto, nós prevenção. Estamos em crer que o Concelho de Porto de Mós é um concelho que tem condições para poder dar resposta se voltar a acontecer uma situação como aquela. Sr. Presidente, também estamos aí na época dos incêndios, está a começar. Como é que está a prevenção, as limpezas das florestas, dos caminhos, enfim, a proteção civil, todas essas entidades, também já está tudo entrosado para, enfim, fazer frente a qualquer problema dessa área? Sim, nós concluímos, nunca conseguimos concluir um processo de limpeza. Mas o mais possível. A grande maioria depende dos particulares, da sua vontade, mas há uma coisa que, com a constituição do CIPO em Leiria, e a coordenação, a integração de várias entidades coordenadas por uma só,
resultou, na nossa opinião, porque... Então está-me a dar a razão, quando eu penso que muita gente a mandar é pior, Exatamente. é sempre melhor sempre Sem ter mais dúvida. um, não é? O país conseguiu ter no terreno milhares de pessoas em simultâneo a trabalhar coordenadas por uma só entidade. E devo dizer que neste momento, estamos a terminar o mês de junho, neste momento a grande maioria dos caminhos estão desobstruídos. E como se sabe, foram milhares de quilómetros que ficaram obstruídos e, portanto, isso para nós é o primeiro passo para ficarmos tranquilos, porque se houver um incêndio, precisamos que os nossos bombeiros possam aceder o mais próximo possível aos locais. E também sei que há um centro de meios aéreos em Alcaria, Alcaria, e custa 100 mil euros por ano, mais ou menos, e o senhor propôs dividir custos pelos municípios que dele beneficiam. Sim, porque tem sido só o Conselho a pagar e os outros usam. Como é que foi aceita essa sua proposta? Ouça, nós fizemos esta proposta na Associação Nacional de Municípios. Achamos que... é justo? Para além de justo, nós estamos a falar aqui de um raio de 30 km, em que o grande beneficiário é o território. E se eventualmente nós dividirmos por 15, 20, 30 municípios que são os beneficiários, reduzindo no seu programa de apoio financeiro do Estado esse valor de uma forma equitativa, não me parece que faça grande diferença o Conselho A ou B receber menos 5 mil euros por ano, por exemplo, para alimentar, reforçando essa verba, esse valor no município de Porto de Mós. Parece-me que é algo que tem que ser estudado pelo Estado, porque não é só Porto de Mós, naturalmente que existem centros de meios aéreos diversos pelo país, que são muito importantes. Este centro de meios aéreos vai abranger quantos concelhos? Normalmente é o raio de 30 km. Nós estamos a falar dos concelhos do Médio Tejo, dos concelhos do Oeste. E tem sido muito usado Sim, sem dúvida nenhuma. No verão. Mas ainda bem que é usado. E ainda bem que não é muito usado aqui no Concelho de Porto de Mós. Sim, o Concelho de Porto de Mós tem 3 corporações de bombeiros, não é? Porto de Mós, Miradouro e Juncal. Pronto, tudo funciona bem nessa matéria. Nessa matéria, acho que sim. Vamos agora sim para a comunidade intermunicipal da região de Leiria, da qual o senhor é presidente. São cerca de 10 municípios aqui agregados nesta zona. Já me falou na criação da Agência para a Habitação, que foi criado, dinamizar a economia desta região, que é uma grande região, e uma atenção especial à região também afetada através do PTRR, o que está então a ser feito para, com essas verbas e todos em conjunto, conseguirem uma melhor flexibilidade para fazer algumas obras, o PTRR parece-nos um documento importante, direi até estruturante, é um documento a médio prazo, que tem uma visão de país com alguma, a criação de algumas novas infraestruturas para tornar o território substancialmente mais resiliente, e é muito disto que estamos a falar. Agora, é fundamental... Essas comunidades, peço desculpa só de interromper, essas comunidades intermunicipais são uma mais-valia para os concelhos que abrangem? Acha que sem dúvida, porque são mais locais, conhecem melhor o terreno, é isso? Nós, na nossa gênese, está o equilíbrio territorial, sobretudo porque a região de Leiria é uma região muito diversa, tem claramente uma capital, que é o motor da região, que é Leiria, mas tem concelhos muito fortes, como é Marinha Grande e Pombal. Depois tem concelhos de média dimensão, como é Porto de Mós, Batalha, Ancião, e depois os restantes concelhos são concelhos de menor dimensão, com um impacto social muito importante para a região, para toda a região, onde
pela sua menor dimensão, tem que haver coesão. E portanto, a comunidade intermunicipal serve para isso. Serve para isso. Serve para a tornar mais homogénea. Nesta questão das tempestades, que foram concelhos tão afetados, foi muito bom essa atitude gregária que tiveram para se ajudar uns aos outros? Sim, nós tentámos criar condições para que não faltasse, sobretudo, materiais, enfim, para que não faltassem materiais a toda a gente e, portanto, nós criámos aqui um centro de apoio logístico. Sim. E o centro de apoio logístico serviu para receber a união e para faz entregar. A força, não é? Sim, exatamente. Sem dúvida, e funcionou muito bem. Sr. Presidente, e ouvi dizer também, houve uma altura que se falou por aí que nem todos concordavam com a presença da região na BTL da Bolsa de Turismo. Isso Não estamos envolvidos. Nós concordamos com a presença da região na BTL. Vamos estar na BTL enquanto região. Sim. É assim que faz sentido. Para nós a BTL é uma feira muito importante, até porque é aqui, durante aqueles dias, que nós nos promovemos, quer ao país, e o país é importante para nós em termos de turismo, quer também ao estrangeiro. Nós fomos à Fitur, estivemos presentes na Fitur, que é uma das feiras mais importantes do mundo, em Madrid, mas também tivemos em Valladolid, uma feira também com destinos... Portanto, acaba por ser muito positivo. Mas não abandonamos, nem queremos deixar de estar... Falou-se aí nessa polémica, uns queriam... Haverá quem não queira, eu concordo plenamente com a posição da Turismo Centro de Portugal. Sim. Agora, a posição da Turismo do Centro de Portugal, com quem estamos solidários, não nos obriga a não estar presente, porque achamos que depois da tempestade que tivemos, da forma como ficámos destruídos, importa também dizer ao país que estamos aqui e que vale a pena continuar a escolher a região de Leiria para fazer turismo. Ora, Sr. Presidente, estamos quase a acabar as festas famosas de São Pedro, que já são uma imagem de marca aqui de Porto Mós. Tem sido um programa excelente, com muita gente, muito calor também, muitos espetáculos, muitas mostras de gastronomia, de artesanato e outras coisas. Muita alegria aqui em Porto Mós. As marchas foram muito bonitas, parabéns. Muito obrigado. Pela dinâmica que conseguiu imprimir aqui. Hoje acaba, é dia 5, portanto estamos no último dia da feira, com os 4:30 logo mais à noite. Até que ponto estas festas têm a sua razão de ser para ser cada ano umas melhores que outras? O que é que traz, o que é que alavanca aqui no concelho? Olha, em primeiro lugar dizer que as festas de São Pedro são organizadas pelos trabalhadores da Câmara, com o apoio do Executivo, naturalmente, mas colocamos desde o início questões básicas na organização. A segurança, em primeiro lugar, a segurança das pessoas. Tem milhares de pessoas, tem ideia o ano passado tivemos 390.000 pessoas nos 9 dias, este ano não serão menos, penso eu, mas nós também não trabalhamos para bater recordes, trabalhamos para fazer bem. Para juntar as pessoas e para dar e o que fazemos, gostamos de fazer bem. E por isso temos um programa de segurança alimentar, diariamente a controlar a qualidade que é oferecida pelas associações, muito bem aceito pelas associações, que até são premiadas as que tiverem menos apontos, e temos um conjunto de atividades que sempre muito ligadas, estas muito ligadas à gastronomia, o cake design, o concurso nacional, mas também os doces e sabores com concurso, este ano a cozinha de demonstração e este ano a novidade do Mestres à Prova, que é um concurso para amadores e portanto de culinária, que tentamos recriar aqui a cozinha tradicional, a cozinha dos nossos avós. Não deixar perder as tradições. Para não se perder a essência daquilo que também é importante e que faz parte do nosso turismo, que é a gastronomia. Foram entregues também os prémios Dom Fuas, a empresas, a bombeiros, enfim, sei que isso é o reconhecimento daqueles que são os motores da economia do concelho. Nós não podemos ter umas grandes festas sem pensar naqueles que nos
e que no fundo nos trazem até cá, que é os agentes económicos, são os motores da economia do concelho. Aliás, tenho aqui umas palavras do Sr. Presidente que vou citar, se me permite. Claro. Disse: não compete ao município criar riqueza, mas criar condições para que os agentes económicos o façam. É isso mesmo que me está a dizer. Sem dúvida. Portanto, os agentes económicos são o motor da economia, são aqueles que geram emprego, são aqueles que colocam Porto-Mós, por exemplo, como o segundo concelho com o rendimento médio das famílias mais alto no distrito de Leiria, famílias em ativo. E, portanto, estes agentes económicos são para nós o motor, são eles que desenvolvem o concelho, são eles que geram o emprego que felizmente tem vindo a crescer, e portanto nós com população ativa, com mais população ativa, temos com certeza também a inversão da idade média da população, ou seja, estamos a criar condições para o concelho de Porto-Mós ser um concelho com futuro, e tem, porque reabrimos este ano letivo uma escola que estava encerrada, temos as escolas do concelho praticamente todas esgotadas, cheias, temos o pré-escolar esgotado, temos as creches em lista de espera, os pais com dificuldade, e isto quer dizer que o concelho continua a ter vida, a crescer, e é um concelho que deixou de estar a definhar como esteve, infelizmente, no passado. O Porto-Mós está um concelho pujante, sim, com um tecido empresarial também muito forte, sim. Com exportações muito do grande monta, sim, sem dúvida. Sobretudo na questão da pedra, não é? Da pedra, a metalomecânica, enfim, os polímeros, que é a matéria-prima para a indústria do plástico. E portanto temos aqui excelentes empresas. E vai continuar pujante, porque vamos, com certeza. É bom fixar-se aqui gente para aumentar tudo isso. Ora, um dia, o senhor está quase não, ainda faltam uns 3 anos, mas pronto para deixar a sua atividade na autarquia, depois continuará com outros afazeres, mas como presidente, que marca gostaria de deixar no Concelho de Porto-Mós? Um dia, quando se falar de Jorge Vala, o que é que o senhor gostava que falassem de si? Eu não tenho nenhuma ambição, a única que tenho é que não falem mal. Não é uma questão de falar mal, é uma questão de trabalho. O que é que gostava que marca deixar no concelho? Eu acho que vamos conseguir deixar um concelho melhor do que aquele que encontramos. E essa é a função de um autarca. Eu consegui fazer aquilo que consegui em 12 anos porque me entregaram o concelho com condições para eu poder fazer. O concelho não estava financeiramente mal, tinha poucos projetos, é certo, para não dizer nenhum, mas cabe-nos a nós desenvolver esses projetos e, portanto, temos vindo a desenvolver os projetos, temos feito muitas coisas, outras não conseguimos, apanhámos a tempestade, apanhámos o Covid, apanhámos a guerra, tivemos aqui muitos constrangimentos pelo caminho, mas ainda assim acho que nós levámos o concelho a cumprir com alguns dos desígnios. Um concelho que está no mapa hoje, não estava, um concelho que deixou de ser cinzento, um concelho que passou a contar para o todo de uma região, um concelho que no fundo se tem destacado também em termos de país, porque hoje não o éramos, hoje somos um centro urbano estruturante da região centro, e isso também nos dá alguma qualificação. E dá-lhe alegria também interior e orgulho no seu trabalho. Que continue a ser com esse sucesso e muito com obrigado. Essa vontade, Sr. Presidente. A Cister FM agradece muito ter-nos recebido e ter-nos dado gosto imenso esta entrevista. Nós também gostamos muito deste concelho e temos grandes afinidades. A sua disponibilidade para esta conversa foi uma mais-valia também. Muito obrigado. Saudações a todos os portemosenses. E a todos aqueles que assistem ao programa da Cister FM. É um gosto imenso para toda a comunidade que nos está a ouvir neste domingo de encerramento das festas de São Pedro. Um enorme bem-aja para todos. Obrigada. A disponibilidade para esta entrevista é de facto de aplaudir, porque este foi mais um programa da Cister FM, porque para tirar dúvidas, nada como ouvi-los. Obrigada.